Se você já se emocionou com Tarzan, Ariel ou Fera de Bela e a Fera, você já sentiu os desenhos de Glen Keane. Hoje iremos falar sobre um dos maiores nomes da animação 2D da história e ver como a influência dele pode influenciar no seu traço, no seu desenho, para que você evolua como artista. Vamos lá? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha aí, não custa nada pra você. Falando um pouco sobre a história de Glen Keane, nós podemos já entender um pouco da sua influência, pois na sua própria casa já existia um artista. Bill Keane, seu pai, era um cartunista, onde ele fazia a sua obra, que se chamava Family Circus. E com a sua própria trajetória ali, executando as suas influências de seu pai, logo ele começou a estudar a arte e em 1974 ele entrou para a Disney e foi treinado por Erik Larson, um dos lendários Nine Old Men da animação na Disney. Se você não sabe quem é Erik Larson, ou você também não sabe quem são os Nine Old Men da animação, vai aparecer um cardzinho em cima para te direcionar para esse vídeo. Se não existe esse vídeo ainda aqui no canal, você fique ligado para que você possa os conhecer e também mostrar a influência deles, né? Bom, voltando ao Glen Keane. Ele também foi influenciado por Milt Kahl, que ele basicamente pegou muitas das suas influências na animação, nos seus estilos, que é na parte de desenho, na parte onde ele estava realmente estudando toda essa parte de gestual. Milt Kahl foi a maior influência dele, sem sombra de dúvidas, aonde ele estava o tempo inteiro estudando os desenhos. E Milt Kahl também foi parte dos The Nine Old Men. Se você não sabe quem é Milt Kahl, também vai aparecer um cardzinho para te direcionar para um vídeo falando sobre a história e as influências de Milt Kahl na animação, enfim. Então, logo ele começou a estudar e dentro da própria Disney começou a trilhar o seu próprio caminho. E ali ele deu vida a personagens que marcaram gerações, como Ariel, de Pequena Sereia, a Fera em A Bela e a Fera, Tarzan, Aladdin, cada um com uma personalidade, um gesto próprio, uma alma. Falando agora sobre o estilo de Glen Keane. Glen não desenha somente formas, ele não pensa somente em traços. Ele desenha com sentimento, ele desenha sentimentos, ele desenha intenção. Seus personagens são movidos por intenção, por sentimentos, por vida própria. E nasce assim o gesto e o movimento de cada um. Para ele, o desenho é uma forma de escutar o que o personagem quer dizer. Ele mesmo diz: eu não estou animando um desenho, eu estou tentando encontrar a verdade em um momento. Isso que torna o trabalho dele tão poderoso. Cada linha carrega uma intenção, cada pose comunica algo especial e essencial. Agora vamos falar um pouco sobre os personagens icônicos e que marcaram geração e que com certeza você os conhece. Começando sobre o personagem Tarzan, o filme Tarzan. Ele estudou o movimento de como que os skatistas faziam seus movimentos, o gestual de skatistas e de surfistas, também de patinadores, estudou atletas e também animais, fundindo tudo isso em uma persona só, que é o Tarzan, trazendo um movimento ao próprio personagem influenciado em tudo isso, que torna-o selvagem, elegante e instintivo. Agora sobre a Ariel, nós podemos ver um traço onde ele coloca uma delicadeza extremamente importante no personagem, o torna ela muito curiosa, que seria a personalidade dela. Então ele tenta trazer essa intenção, ele coloca essa intenção de curiosidade na personagem e também leveza, delicadeza. E na Fera, a Fera tem peso, tem raiva, mas também vulnerabilidade. Unindo tudo isso, Glen consegue equilibrar brutalidade, doçura em um mesmo personagem. E isso é muito estudo, isso é muita intenção. Glen literalmente performava o que ele estava fazendo nos seus personagens. Então, ele basicamente agia para ver como o personagem ele estava agindo naquele momento, como é estar pensando como aquele personagem. E assim ele também coloca que os personagens eles pedem algo, eles pedem a intenção, eles pedem como eles querem ser movidos, porque a intenção deles é muito maior do que só simplesmente desenhar qualquer coisa. Nós estamos desenhando por sentimento, emoção, intenção, então é preciso entender o que aquele personagem precisa. Então ele colocava performando poses, performando como o personagem ia fazendo os movimentos e ele desenhando enquanto fazia, para entender como esses personagens estavam se envolvendo no movimento. Agora vamos falar como estudar o Glen Keane. Basicamente,
eu seleciono, né, alguma arte ou algumas artes do autor que eu estou procurando estudar, aqui no caso o Glen Keane, e eu estou colocando aí na minha tela, né, esses esboços. Sempre procuro esboços originais para eu ver até o tracejado, como foi pensado, como foi traçado tudo isso. E primeiro eu passo por cima mesmo ali, coloco uma layer por cima e tento entender, né, tracejando, vendo qual a linha de ação, quais são os shapes, qual a intenção, vou escrevendo mesmo aí do lado, colocando tudo isso na ponta do lápis ali para poder conseguir primeiro compreender, né, intencionalmente, estruturalmente, tudo isso que ele está falando. Depois eu tento executar. E a execução eu faço da seguinte maneira: eu tento reproduzir tudo isso pensando no que ele coloca como prioridade, que no caso é a intenção, e assim tentando entender com a minha mão, né, executando tudo isso que ele está trazendo para o seu traço, né, trazendo para o seu desenho. E assim eu faço várias vezes o mesmo desenho, me corrigindo, vendo onde eu poderia ter exagerado mais, colocado mais intenção, o que favorecia o desenho, as resoluções de cada coisa que ele fez, agregando para cada desenho desse de cópia mesmo. Mas perceba que não é uma cópia só por copiar, não é uma cópia onde eu penso só em estrutura, eu estou pensando em entender como ele fez isso, por isso que entender a intenção do que ele estava querendo passar nesse personagem, entender um pouco da história do grande mestre, né, que estamos estudando agora como Glen Keane, entender as suas influências ajuda a gente também a entender como que ele estava pensando a reproduzir esse personagem. Então eu estou tentando bolar essa linha de raciocínio e agregar em cada repetição nesse desenho. E assim vocês podem ver que cada repetição vai ficando melhor, com mais intenção, e assim eu absorvo tudo isso para o meu traço. E assim as resoluções já estão internalizadas, já estão aqui na minha biblioteca mental, onde essas resoluções, a partir de agora, já vão fazer parte do meu próprio traço. Glen Keane nos lembra que desenhar não é só esboços, não é só estruturas ou somente fundamentos. Os fundamentos e tudo isso que nós estudamos é para passar algo, é para passar intenção, sentimento. Por trás de todo personagem inesquecível, um artista está ali, ouvindo, sentindo, vivendo aquilo, fazendo aquilo se tornar real. Se você quer levar emoção para o seu desenho, estude o Glen Keane, e com o tempo você vai perceber que desenhar é muito mais do que só representar. É revelar, é sentir, é ter intenção. Curtiu o vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se você não conhecia o Glen Keane e também quais os grandes mestres que você quer ouvir falar aqui também. Se eu ainda não fiz um vídeo ou se você quer ouvir mais, deixe nos comentários. E se você conseguiu também agregar um pouco dessa história, um pouco dessa influência do Glen Keane ao seu traço, deixe aí nos comentários também, que eu quero ver e ouvir também. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!